A leitura é do livro da sabedoria e nos diz: o Senhor possuiu-me no princípio de seus caminhos, antes que desde o princípio alguma coisa criasse. Desde a eternidade fui constituída em tempos remotos, antes mesmo da terra ser feita. Ainda não existiam os abismos e eu já estava concebida, nem tinham brotado as fontes das águas, ainda se não tinham erguido o dorso das montanhas, nem alteado a curva das colinas, quando ainda não havia feito nem a terra, nem os rios, nem firmado os polos do globo, tinha eu vindo à luz. Quando estendia os céus, estava presente. Quando sujeitava os abismos, o curso e leis invioláveis, quando estabelecia a abóbada dos céus e punha em equilíbrio as fontes das águas, quando punha ao mar o seu tempo e lhe impunha a lei de não violar os seus limites, quando lançava os fundamentos da terra. Eu estava com ele dispondo todas as coisas, e todos os dias me deleitava brincando de contínuo diante dele, brincando sobre o globo da terra, e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Ouvi as minhas instruções e sede sábios, e não as rejeiteis. Feliz o homem que me escuta, que permanece de vigília à minha porta e lhe espia os seus umbrais. O que me encontrar terá a vida e alcançará do Senhor a salvação. E o Santo Evangelho é segundo São Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou Judas e seus irmãos. E Judas gerou a Fares, e Zara de Tamar, e Fares gerou Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boz, de Raab, e Boz gerou a Obed, de Ruth. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, rei. E Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafate. E Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Osias, e Osias gerou a Joatão. E Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na transmigração da Babilônia. E depois da transmigração da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliacim. Eliacim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacob. E Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quiserem sentar. Hoje lhes dizia a festa do nascimento de Maria Santíssima, por isso o Evangelho é uma das genealogias. Nós temos essa e temos de outro evangelista, duas genealogias, e poderíamos nos perguntar para que serviria não uma lista detalhada de quem gerou quem. Qualquer um que lesse essa genealogia que acabamos de ouvir, com o conhecimento dessas pessoas, tem duas almas aqui que foram grandes pecadoras. A primeira é Ruth não, Santa Mulher.
Raabe. Bom, Raabe era uma mulher de má vida. E ela está como parente de Nosso Senhor. Nós sabemos que Nosso Senhor é Deus, mas enquanto homem, ele nasceu numa família, não? Então tem essa linhagem da família de Davi. E o outro pecador é o rei Davi, porque Salomão foi concebido pela mulher, ele é filho da mulher de Urias, do qual ele mandou lá um adultério e homicídio. É o rei Salomão, e também é parente de Nosso Senhor. Com esses dois, haverá outros por aí que também não foram grandes santos. Nosso Deus, por assim dizer, ele ri do demônio, porque nunca, jamais alguém esperaria que ele ia nascer numa família que teve uma mulher prostituta como Raabe, ou teve um bisataravô, um homicida e adúltero. Nunca. Jamais. Então o demônio, quando lê essa genealogia, realmente, antes de nascer Nossa Senhora, ele diria, não, nessa família não vai nascer o Messias, porque aqui tem pecado grave, coisas horrendas, então não será daqui. E foi justo aqui onde Nosso Senhor nasceu. Por outro lado, poderíamos parecer uma coisa estranha, como pode ser que Deus tenha nascido nesta família com pecado? Ele vai compensar o pecado dos antepassados, ele vai compensar tudo isso quando ele cria a sua Mãe Santíssima, porque justamente ela vai ser imaculada, não vai ter nenhum pecado, mas ela é parente de todos estes, de Raabe, de Davi, porque ela é da casa, da tribo deles, mesma família. Mas o demônio não enxerga Maria Santíssima, porque Nossa Senhora nasce de Santa Ana, e então o demônio sabe que todos os filhos dos homens são pecadores, é o pecado original. Então Deus coloca uma nuvem e o demônio fica com uma grande miopia, astigmatismo, quando olhar para a casa de Santa Ana. É a festa de hoje. Vê uma menina que é filha de São Joaquim, como nós nascemos, nosso pai e nossa mãe, foi concebida do mesmo modo. Mas no momento em que o elemento masculino de São Joaquim une-se com o óvulo de Santa Ana, aí seria a transmissão da vida, e é a transmissão da vida, e juntamente deveria estar o pecado original, porque é o homem que transmite ao conceber o pecado original. Então, o que acontece? Uma ação de Deus especial, única, impede a transmissão do pecado original. É a Imaculada Conceição, que nós celebramos 8 de dezembro, que é o momento que Santa Ana foi concebida, Nossa Senhora foi concebida por Santa Ana da maneira natural, pelo uso do matrimônio, e naquele momento o elemento de São Joaquim, ao unir-se ao óvulo de Santa Ana, tem uma graça única que impede o pecado original. É única, não foi dada a nenhum outro, nem São José tem essa graça. Ele foi santificado, mas ele teve o pecado original. São João Batista foi santificado, mas também teve o pecado original. É única, privilégio singular somente de Maria Santíssima. Mas o demônio vê Santa Ana, estéril, mãe, velha. Bom, Deus faz às vezes uns milagres, será Santa Isabel um caso, serão outras mulheres também, que já com uma idade avançada têm filhos, não? Ana, do Antigo Testamento, mãe de Samuel. Então o demônio não vê nada assim extraordinário. Menina Maria, criada como qualquer outra criança, amamentada por sua mãe, vive ali, vai ao templo. O demônio observa, pode ser que ela tenha feito um voto a Deus e dedicou seu filho ao templo, sua filha, leva ao templo. Nossa Senhora tem uma vida unida a Deus desde o momento da sua concepção, mas o demônio não vê tudo que Deus permite de graças para as almas. Não vê, ele não ouve tudo que nós dizemos e ele não sabe tudo o que acontece, somente o que Deus permite. E Deus quis colocar assim oculto todos esses tesouros. Depois Maria Santíssima vai se unir a São José, e aí ela tem um voto de virgindade. O demônio saberá? Não sei dizer, e é melhor ficar no mistério, não vamos perguntar ele se ele sabia disso. São José se casa com Maria Santíssima, Nosso Senhor nasce por obra do Espírito Santo,
E São Justino Mártir vai dizer que como nasceu no matrimônio, foi outro modo em que Deus riu de Satanás. Porque está fazendo obras grandiosíssimas, mas o demônio enxerga, mas ele não vê. Ele vê, mas não enxerga em realidade. Ele não percebe as ações magníficas de Deus e deixa tudo isso oculto. E depois, quando nasce o menino Jesus, 30 anos depois, vida pública, faz milagres, prega, não é igual aos outros, os fariseus, os saduceus, etc. Faz milagres, é chamado de profeta. Houveram grandes profetas, Jonas, Elias, grandes profetas, Isaías. Perfeito, será mais um desses? E o demônio não consegue, quando tem alguns possessos, ele fala, tu és o Filho de Deus vivo, o demônio, Nosso Senhor cala o demônio. Depois o demônio fica com dúvida, vai tentá-lo antes de tudo, não, se és o Filho de Deus, esse homem não é normal, ele é totalmente sobrenatural, e vai tentando prescrutar. Então, por um lado, Deus, ele está rindo, por assim dizer, da ação do demônio. Porque o demônio vai prescrutar para arruinar, mas Deus, a obra dele está sendo feita e ele não deixa jamais que o demônio arruine a obra dele, não. Pode parecer uma contradição, porque como nós vivemos na crise da igreja, uma crise de fé horrível, pareceria que o demônio triunfou, mas Deus dará, entre aspas, outra gargalhada de Satanás, quando ele quiser fazer um milagre e acabar com todo esse filme de terror que nós assistimos na igreja, tanto da cabeça ao mais simples dos mortais católicos que sofrem por falta de fé ou crise de fé, dúvidas, incertezas que assolam a todas as almas. Nas nossas orações, no nosso catecismo, porque a gente procura, será se alguém acredita ainda na Santíssima Eucaristia, na Santíssima Virgem, tudo isso foi posto em dúvida? Pois então, e pareceria que a igreja tão desfigurada deixou de ser católica, parecia um triunfo de Satanás, mas há uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então há uma grande crise, mas quando Deus intervir, quando for o tempo que Ele determinar, Ele também novamente vai rir do demônio. Por outro lado, o demônio também tenta rir de Deus Nosso Senhor, muito. E ele usa o quê? Ele usa as almas fiéis a Deus para, às vezes, de modo até inconsciente, fazer alguma ofensa da parte do demônio a Deus, porque se as almas estão inconscientes, não tem ofensa no sentido formal. Isso, como pode ser? Pode ser por via de que, quando nós temos a nossa vida de oração, nós rezamos e Nosso Senhor disse, pedi e recebereis, buscai e achareis. Então, se nós estamos pedindo, Deus nos ouve, sim, Ele vai nos atender também. Então, por que nós duvidamos? E quando nós temos uma dúvida, o demônio fala, olha aí, este teu fiel servidor que veio, comungou, confessou, ele está rezando, mas ele está com dúvida. Por quê? Ele acredita que o Senhor existe sim, mas ele acha que o Senhor pode ser que não o atenda. E assim o demônio também, de modo atrevido, burlesco, se levanta contra Deus. Poderia parecer a invenção do padre para fazer o sermão, mas não. Nós estamos no breviário, estamos na leitura do Santo Jó. E o demônio viu que era um homem que servia a Deus porque ele tinha muita abundância de tudo. 7 filhos, muitos bois, animais, servidores, banqueteava festa atrás festa. E o demônio falou, claro, ele é fiel para o Senhor porque ele tem tudo. Então, toque a carne e verá que todo homem que tem a sua carne tocada, ele vai blasfemar. Então, o demônio pede a permissão a Deus, e Deus, o que disse? Faça tudo contra Jó, só não toque contra a vida dele. Então, ele vai ficar leproso, a esposa dele vai infernizar a vida dele, os amigos dele vão colocar muitas razões para ele se afastar de Deus e se desesperar, mas ele se manteve implacável, inabalável, e depois de contas, Deus riu do demônio, dizendo, os que me são fiéis são em todas as coisas, com a saúde, com a doença, com adversidades, com paz, se estão arrimados em Deus, estão arrimados em Deus. Mas o demônio, ele quer repetir isso com a nossa vida. Então, por um lado, a Deus, Nosso Senhor, mantém os seus,
e os seus se apoiam em Deus, e Deus tem como realmente mostrar ao demônio e a nós que devemos sempre estar com Deus e não temos nada a temer, e por outro lado o demônio tenta. E isso é muito comum. Eu digo de nossas dúvidas pessoais ou não, ou as comunitárias que há, será se isso é assim mesmo? Será se os sacramentos funcionam como diz? Ou será se eu tenho que me confessar como pecador também? Não será isso invenção da igreja para saber das nossas vidas? Como muitos colocam, não, isso é instituição de Deus. Então todo esse será, esta dúvida não pertence a uma alma que crê em Deus, porque ele disse, se confessardes os vossos pecados, diz por São João, Deus é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda a maldade. Então, se nós nos confessamos, estamos purificados. Vamos precisar de uma oração de quebra de maldição? Não. Se nós estamos confessados, toda a iniquidade foi purificada pelo sangue de Nosso Senhor, que foi aplicado pela absolvição do sacerdócio. E assim, nós podemos, com a certeza das coisas de Deus, sair vencedores sempre das nossas dúvidas pessoais, que não devem existir, e das dúvidas que o demônio coloca em nós para tentar rir de Deus. Ele quer, pelo menos, rir da sagrada face de Nosso Senhor. E enquanto ele não conseguir fazer isso, ele vai tentar. E se nós estamos apoiados em Deus, ele não vai conseguir. Esta deve ser a conduta e que nós vemos por esta ação de Deus na Sagrada Família, Nosso Senhor, Maria Santíssima e São José, mas já vemos na menina Maria, nasceu, é um nascimento cheio de fé, porque Santa Ana era estéril, mas aparece o santo anjo a São Joaquim e diz que ela vai conceber uma menina que vai ser mãe do Messias. E São Joaquim conhece a sua esposa, nasce essa filha, ele entrega a Deus no templo, vai ser a festa da apresentação no templo, creio que 21 de novembro, e assim tudo que Deus disse aconteceu. E não houve dúvida de nenhuma parte. E algo semelhante vai aparecer com São João Batista, e quando houver dúvida, vai haver castigo, ele vai ficar mudo. Se ele não soube louvar a Deus pelas maravilhas de Deus, então ele vai ficar calado até que nasça o seu filho. São Joaquim não ficou mudo, por quê? Porque ele teve a certeza absoluta, o anjo apareceu, ele faz o que tem que ser feito, nasce a sua filha, é um milagre, se Deus promete, Deus cumpre. Então, por esta fé não tem castigo, porque está arrimado em Deus, e Deus cumpre os seus planos e desfaz os planos do demônio, porque por essa menina vai vir a ruína de Satanás. Ela é a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí vai ser a grande, grande gargalhada de Deus sobre Satanás. Uma mulher, você fez perecer a primeira, pois essa vai esmagar sua cabeça. E o filho dela vai ser o redentor de todos aqueles que você roubou de mim, dirá Deus ao demônio. Então, cada alma, se estamos aqui, é pelo nascimento de hoje, porque o fruto deste ventre é que nos salvará. E então, que alento a nossas almas nos traz essa festa? Nos apoiar cada vez mais nos planos de Deus, que nós não precisamos conhecer, hein? Não precisamos. Deus não precisa falar, olha, a sua vida vai passar isso daqui, faça isso, reze tal coisa, não. Faça-se a vossa vontade, que nós pedimos no Pai Nosso, é o nosso roteiro de cada dia. O que Deus vai fazer, eu não sei, mas o que Ele tem determinado para nossas vidas só pode ser algo espetacular. Só pode ser isso. Porque quem não quer isso se chama demônio e que quer nos usar contra os planos de Deus para desfazê-lo, não podendo, mas pelo menos para colocar em nós esse pouquinho de dúvida, esse profanar a sacralidade dos planos que Deus desenhou e escreveu com as suas próprias mãos. Então peçamos a Maria Santíssima, menina hoje nascida, não bebê, toda poderosa diante de Deus, porque aquela menina já vai ser destinada a ser sua mãe, imaculada, e desde o primeiro instante da sua conceição, o fetozinho, Mariazinha pequenininha, já estava louvando e bendizendo a Deus com uso de razão, e sempre, não o faça-se, que ela vai dizer depois do anúncio do anjo, ela já disse, talvez foi a sua primeira palavra, faça-se a vossa vontade. E Deus disse, amém, eu farei, e fez. E ao fazer a vontade dele na vida dela, ele nos salvou. Esperemos nos apoderar dessa salvação para as nossas almas. Mas o inimigo de Deus sempre rondou aquela casa, mas não viu, porque as almas que estão completamente diante de Deus, Deus seguramente oculta os seus planos ao demônio. E se não ocultar, mas vai dar a estas almas a graça de estar blindadas em Deus, blindadas pela fé.
que é esta adesão a Deus. E o que mais vai deixar aquilo protegido é a confiança, que nos dá certeza que a nossa fé é toda poderosa. Por isso nós dizemos, não creio na Igreja Católica, creio em Deus Pai e tudo que nós rezamos no credo. E esta certeza nos dá a confiança, e essa confiança nos dá este blindado completamente. O demônio vai tentar, vai violentar, vai bater, não entra. Então peçamos a Maria Santíssima essa graça. Somos seus filhos, vamos nos nutrir daqui uns instantes do fruto do seu ventre. A Eucaristia, o menino Jesus, sua carne foi alimentada com aquele leite de Maria Santíssima. A humanidade de Nosso Senhor foi dada a Nosso Senhor por a natureza de Maria Santíssima, a humanidade dela. Então peçamos a ela essa grande confiança nas coisas católicas, que as coisas católicas foi seu filho que nos deu. E ela é mãe de todos nós, auxílio dos cristãos. Então devemos pedir na festa de hoje essa grande confiança e entrega absoluta nas mãos de Deus. Absoluta. E assim vamos, com a graça de Deus, superar todas aquelas dificuldades pessoais e comuns e fazer reluzir novamente a luz da fé que está cada vez mais se apagando na face da terra. Não é com uma pregação apostólica, não é ressuscitando mortos que vamos conseguir isso, é sendo somente coerentes com o que nós cremos, e essa coerência supõe esta entrega absoluta ao que nós cremos, porque é a nossa fé que vai iluminar as trevas pessoais e dissipá-las, vai dissipar as trevas das nossas casas e vai fazer reluzir como grandes lanternas de nossas almas ao mundo que jaz nas trevas da sombra da morte, que parece vitória de Satanás, mas não é. E Deus conta nos seus planos que sejam novamente homens que façam reluzir essa luz. Foram 12 entre pescadores e cobradores de impostos que fizeram isso, os apóstolos. O demônio uma grande humilhação, enquanto os seus sábios e filósofos estavam no paganismo e no erro, homens pescadores pescaram o mundo a Deus. E serão talvez nós, ou os nossos, com as suas misérias e debilidades, que vão, com o poder de Deus, fazer muito mais do que está ao nosso alcance. Mas é confiando no quê? No poder de Deus, que pode escrever com qualquer coisa. E se Ele quer escrever uma história de um triunfo para a fé, para a glória de sua Mãe Santíssima, e Ele conta com a nossa confiança e coerência com a fé que Ele nos deu. Que a menina Maria Santíssima, Nossa Senhora, nos dê essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.